Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2024 do fundo TRXF11, fundo de varejo. Então, a gente vai ver aqui, um tempo que a gente não fala aqui nele aqui no canal, né? E a gente vai ver como é que foi a performance dele nesses últimos meses, qual a expectativa de distribuição aí até dezembro e como andam as aquisições, os contratos, né? Então, fique por dentro aí através dessa análise desse relatório gerencial aqui feito pelo canal Planilheiro Investidor, tá? E se você gosta então, desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, tá? E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, o link do nosso grupo do Telegram, do grupo também, grupo aberto, beleza? Vamos lá, sem mais delongas aqui, o relatório tem 26 páginas, então a gente vai passar pelos principais pontos, tá? Aqui ele fala sobre a gestora TRX, tá? Que tem outros fundos aí, provavelmente administrados, sobre sua gestão, tá? Mas ele começa a falar pelo fundo aqui, né? Então, o objetivo do TRXF, gestão ativa, um fundo de gestão ativa, né? Busca a distribuição de renda e dividendos a seus cotistas por meio de aquisição, desenvolvimento e venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas com contrato de longo prazo. Então a gente vai ver essas características, se são grandes empresas, se são contratos de longo prazo. Vamos lá, vamos para baixo aqui ver algumas características também aqui do fundo, ó, TRX Real Estate, Fundo de Investimento Imobiliário é o nome desse fundo. Esse é o CNPJ e tem desde outubro de 2019. Estão indo aí para o quinto ano, né? Dia 15 agora, faz 5 anos de mercado. Administrado pela BRI Trust, gerido pela TRX Desenvolvimento Imobiliário, né? Não, na verdade é TRX Gestora de Recursos, isso aqui é o consultor imobiliário, que praticamente é a mesma coisa, né? Investimentos em geral, investidores em geral, público-alvo, tem prazo indeterminado, tem uma taxa de administração de 1% sobre o valor de mercado. A gente vai ver se está abaixo, se está acima também, tá? E prevê uma taxa de performance de 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação a IPCA mais 6%. Então, desempenho, se for melhor que IPCA mais 6%, a distribuição paga-se ali pela diferença, 20% ali também a mais, 20% de taxa de performance daquilo que exceder. Então, esse relatório aqui tem base 30 de setembro, que é foi a data base do fundo, tá? O fundo anuncia seus proventos no último dia útil do mês em que ele faz referência. O fundo já fez 10 emissões de cotas, são mais de 20 milhões de cotas emitidas, ultrapassou os 184.600 cotistas. Eu ainda não sou cotista do fundo, mas é um fundo muito interessante, tá? É um fundo que eu acompanho já há algum tempo, mas é um fundo muito resiliente. A gente vê aqui, ó, o fechamento da cota de mercado, pelo fechamento da cota patrimonial, um fundo que normalmente fica com PVP ali próximo a 1 ou se não 1. É um fundo muito resiliente. E é um fundo que é dos que eu quero entrar, praticamente é um dos tops, né? Um dos primeiros colocados ali, porque quase todo fundo que a gente fala aqui, né? Em que eu vejo que é habilitado, né? Um fundo bom para poder se entrar, eu falo que eu estou estudando, é claro, o fundo, a oportunidade eu entro, mas a gente tem ali algumas prioridades, né? Fundos que estão bons para entrar, são fundos bons. A gente sempre realmente fala que é um fundo excelente aí, eu sempre estou estudando realmente. Esse é um fundo muito resiliente, difícil, muito difícil, e está muito esticado aí para baixo, né? Com um deságio em relação ao valor patrimonial. Ele teve uma queda, inclusive, agora em outubro, mas está muito próximo aos 104, está sendo negociado a 104,50 aproximadamente, né? E a gente vê aqui ó, que o dividendo nem está muito próximo de 1%, não. O dividendo do fundo está em 93 centavos. Essa aqui é a máxima, inclusive, é a máxima da expectativa de distribuição. Dividend yield anualizado está em 10,56%. E mais para baixo a gente vai ver que um fundo que também tem uma liquidez muito boa, mais de 6,3 milhões de liquidez média diária no mês de setembro. Então, uma excelente liquidez, uma das melhores, inclusive, do mercado, em relação aos mesmos pares que têm patrimônio acima de 2 bilhões, mas não superior a 3 bilhões, né? É um fundo muito interessante, ó, 53 imóveis, são muitos imóveis, o fundo é um fundo de renda urbana, né? Então,
acaba tendo muitos imóveis ali, poucos inquilinos, né, mas tem 16 inquilinos, até tem bastante. E na localização, ó, o portfólio é distribuído em 11 estados, é quase 1 milhão de metros quadrados de área de terreno, mais de área bruta locável, ó, um pouco mais de 500 mil metros quadrados, isso porque, muitas das vezes, né, os fundos locados para renda urbana têm áreas de estacionamento, né, áreas né, ali manobra, então provavelmente isso não é considerado área bruta locável, né, ao meu entender. Mas mesmo assim a gente vê um potencial de expansão do fundo muito grande, né? Muito grande o potencial de expansão do fundo. Em relação aos tipos de contrato, como ele fala que ele tem características e objetivos de contratos de longo prazo, ó, atípico tem essa característica, né? 93% dos seus contratos são atípicos, na verdade, né? Que tem ali cláusulas que fogem do Código Civil, cláusulas que garantem, inclusive, pelo menos no contrato, o recebimento de todo o valor do contrato. E nos índices de reajuste, o principal IPCA 97%, e o prazo médio de vencimento do portfólio, ó, de mais de 15 anos, estão cumprindo realmente ali o longo prazo, que é o objetivo do fundo. Mais para baixo a gente vê alguns destaques. Ele adquiriu 4 lojas aí varejistas que vão ser locadas para o grupo Mateus. Vai ter ali um bem bolado, né? Uma loja já está pronta, outras 3 vão ser desenvolvidas para poder ali entrar em funcionamento, né? Vão ser nessas 4 cidades aqui destacadas aqui embaixo. Então vai ter ali um bem bolado que está mais escrito mais para baixo. Depois você pode até ler mais detalhadamente, né? Dentro do relatório que eu vou deixar no link na descrição desse vídeo, tá? Mas basicamente é um contrato de 20 anos, né? 122 milhões de reais vai ser o valor investido pelo fundo na aquisição e no desenvolvimento desses imóveis para ser locado por 20 anos para o Grupo Mateus, que vai render aí um valor médio de locação de R$ 29,57 por metro quadrado, tá? Então, o que vai acontecer aqui é que o fundo vai repor os custos, né, do desenvolvimento, das obras de desenvolvimento dos três imóveis, né? E quem vai, na verdade, gerir essa obra vai ser o próprio Grupo Mateus, né? E o fundo vai entrar com a reposição do recurso. Então, isso está destacado mais para baixo. Na distribuição mensal, o fundo então anunciou 93 centavos por cota. Essa é a guindas mais alta, é a máxima, né? Mas a gente vai ver um pouquinho mais para baixo algumas nuances ali que pode ser até melhor isso aí, essa distribuição lá em dezembro. O fundo que vai pagar no dia 14, né? Cota de mercado que encerrou foi 105,68. Mais para baixo a gente vai ver os comentários a respeito do mercado e eu vou deixar essa parte para você dar uma lida aí e ver a visão do fundo, né? Tem alguns índices aqui próprios da TRX, TRX papel, TRX tijolo, alguns fundos que ele bota dentro de um índice ali da própria gestora, né? Ele fala aqui sobre a alta da Selic, né? A baixa da taxa de juros lá nos Estados Unidos, expectativa aí de mercado e mostra alguns índices aqui de setembro, né? Ibovespa caiu mais de 3%, o dólar também caiu mais de 3%, IPCA está ali comedido, o CDI está estabilizado, né? IMAB+5 caiu bastante também e FIX mais de 2,5%. Então tem todos os indicadores aqui de setembro do ano de 2024, nesses 9 meses e também dos últimos 12 meses, para você também fazer a sua análise. Mais para baixo a gente vai verificar aqui os comentários sobre o próprio fundo, números que a gente já falou aqui a respeito da distribuição, né? A rentabilidade do fundo inclui a variação da cota do mercado e cota de mercado e distribuição de dividendo foi positiva em 0,43%, sinal que o fundo teve uma queda no valor do preço de mercado, porque ele distribuiu ali próximo a 0,9% de dividendos, né? O IFIX desvalorizou bastante, então a gente vê como é que é um fundo muito resiliente, né, em relação ao preço de mercado, né? O fundo que tem uma liquidez muito alta acaba ajudando também a uma melhor precificação, né? E o número de investidores com conta disso, né, ultrapassou mais de 184 mil investidores aí, cotistas do fundo, com uma média diária de liquidez de mais de 6,4 milhões. Em setembro, ele também fala a respeito daquele contrato, né, das 4 lojas, que vão ser Big Box, né, considerada Big Box, que vai ter a celebração ali de 2 tipos de contratos, Sale and Leaseback, né, e Bait Suite, né, vão ser 3 desenvolvimentos, um aí e um Sale and Leaseback, né, provavelmente compra e venda e locar o antigo proprietário, que é o próprio grupo
Mateus Supermercados. Contratos de locações atípicos de 20 anos, então tem toda aqui a especificação que a gente falou lá em cima, você pode depois dar uma lida, tá? O tempo do contrato, qual o racional da aquisição, né? Tem todas aqui as características disso, como é que vai ficar o portfólio após essa aquisição, ó. Valor investido em imóveis até a pré-aquisição, quase 3 bilhões, e valor de pós-aquisição, mais de quase 3,1 bilhões, uma variação de 4% em relação ao valor investido em imóveis, né? São 122 milhões investidos, vão passar de 51 para 55 imóveis, vão ir para 12 estados, né? Eram 10, e a presença de cidades vai de 33 para 37 cidades, vai aumentar aqui também a área bruta locável, né? E a estimativa vai permanecer a mesma, a estimativa de distribuição, o fundo vai fazer aí um aporte, né? Então, vai ter a parte da obra e tudo mais, né? Vai ter um novo financiamento provavelmente, né? E o prazo de vencimento médio dos contratos vai passar para 15,3 anos, um aumento também de 1,86, fundo cumprindo as suas estratégias aí, a política de investimento, né? Aqui ele fala sobre a estruturação de uma securitização de recebíveis dos próprios contratos das lojas Mateus que já estão no portfólio, então provavelmente vai ser dado como garantia ou securitizados, né? E aí não se sabe, aí não tem esse detalhe aqui se vai ser repassado diretamente para o financiamento, né? Como algumas situações são assim, ou o fundo vai pagar aí normalmente, né? Bom, aqui tem toda a explicação, você pode depois baixar aí para fazer essa leitura. Outros assuntos do portfólio, a gente vê que em outubro de 24 vai ser inaugurada a loja Leroy Merlin, que na verdade é num conglomerado, onde ela vai ter, vai ser a loja âncora, né? Que eu não sei, acho que é esse nome que diz, loja âncora é a principal loja, que vai ocupar quase 80% do empreendimento, mas haverão outras 7 lojas satélites que vão ser locadas. Academia, fast food, farmácia, né? Normalmente ficam dentro desse tipo de imóvel, né? Às vezes lotérica e tudo mais. E dentro da projeção aqui, a gente vê, vão ser 2 contratos dos demais inquilinos, né? Inclusive vão ser 2 contratos assinados para a locação de 3 lojas satélite, outros em fase de troca de minutas interessados. Então vai ter toda ali uma negociação a respeito das outras lojas desse conglomerado. Isso aqui é mais ou menos aqui o croquis, né? Das lojas, ó, Ortobon, Leroy Merlin, Rei do Mate, então outras lojas que estão dentro desse imóvel aí, que tem como principal locatário a Leroy Merlin. Aqui a demonstração de resultado a gente verifica, né? O fundo teve um resultado muito excepcional aqui, provavelmente alguma venda em agosto, ganho de capital alto, foi 2,81 o resultado operacional, né? O fundo distribuiu normalmente a máxima da guinda dessa distribuição, a expectativa, né? E no mês de setembro teve uma alta na receita imobiliária também em relação a julho, né? Que é o parâmetro aqui anterior. Os outros aqui também tiveram altas, rendimentos mobiliários também, né? Provavelmente já rendimento de caixa, né? Desse ganho de capital, desse valor aplicado, né? E o fundo fazendo uma distribuição ali de 93 centavos, o resultado do fundo que tem sido em torno de 80, 85 centavos, e a distribuição está no patamar de entre 90 e 93 centavos é a expectativa de distribuição do fundo, mas o fundo tem distribuído 90 centavos já há algum tempo, tá? E dentro da guia de distribuição, ó, tem um detalhe aqui importante, mas dentro do projetado, até junho de 2025, o fundo com expectativa de distribuir entre 90 e 95. Só que em dezembro, como está destacado aqui, o fundo tem uma expectativa de distribuição entre 1,50 e 2,50. Esse dezembro que é pago em janeiro, tá? E isso aqui vai depender das vendas das lojas da Açaí Ipatinga e Açaí Avenida Brasil, mas também tem o resultado excepcional que teve no mês de agosto, né? Que ele é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa no final, resultado de caixa semestral. Então, o semestre de agosto termina em dezembro e provavelmente lá no ajuste, esse valor tem que ser distribuído, então provavelmente vai estar muito acima da expectativa de distribuição. Essa é a projeção. Aqui a gente vê também a evolução da quantidade de cotistas, né, partindo de 111 para quase 185 mil em setembro, uma alta muito, muito considerável aí, né? Em torno de 75% de alta
na quantidade de cotistas e aqui em relação aos ativos, né? Ver aqui alguns índices, algum volume negociado, né? E tudo mais. Mais para baixo a gente tem aqui a receita, não vai ter reajuste de receita agora em setembro, como a gente verifica aqui, né? É o único mês que não tem, exatamente o mês que a gente está falando aqui. E dentro do vencimento dos contratos, prazo médio de mais de 15 anos, né? Maioria vencendo em 2035 e 2041. Então, é um ótimo fundo aí para quem quer investir no longo prazo. Aqui, falando um pouquinho da carteira, a gente verifica, então são aqui 59%, né, são imóveis diretos, né? Porque tem a parte que é pelo outro fundo imobiliário da própria TRX, tem fundos de investimento imobiliário também aqui, né, dentro da carteira. Tem um EVBI 11 com participação mais relevante, né? E aqui renda fixa de 5,13%. Basicamente, ele deve considerar essa aqui de liquidez, né, ativos de liquidez. Aqui o que a gente verifica pelo setor de atuação atacadista é o principal, seguido pelo varejista, né? Varejo, tem casa de construção e hospital, varejo 94% e hospital 5,33%. Esse é o perfil dos imóveis, né? Aqui o que a gente verifica é que dentro da participação das receitas por inquilino, a açaí é o principal, com 31%. O grupo Mateus provavelmente não está ainda considerado, né? Esses novos contratos, 17%. Pão de Açúcar também aqui. Tem aqui a Decathlon, né? Obra Max, o Extra, Carrefour, grandes conglomerados aqui realmente de empresas, né? Cobase, Calunga, Bluefit, né? Academia, Carrefour aqui. Então, tem realmente grandes empresas conforme o objetivo do fundo. Bom, aqui é os ativos, né, por estado, então não interessa muito isso aqui. A gente vai ver essa estruturação, né, financeira. Então, destaque aqui na estruturação financeira, o fundo tem imóveis indiretos através do TRXB e imóveis diretos, como estão aqui elencados, né? Dentro do patrimônio do TRX, são 2,7 bilhões em ativos, tem dívidas securitizadas ou os CRIs, né, de financiamento desses imóveis de 765 milhões. É uma alavancagem de 28% praticamente. Só que dentro da alavancagem líquida, né? Que aí vai desconsiderar que vai abater os ativos de liquidez, né? O fundo acaba caindo essa alavancagem líquida para 12%, né? Isso aqui é considerando caixa, ativos de liquidez imediata. Então, a alavancagem líquida do fundo acaba indo para 12%. E a gente vê aqui, dentro dos investimentos em ativos de liquidez, né, onde o caixa fica aplicado provavelmente, 417 milhões, e as dívidas de curto prazo, necessidade de caixa de curto prazo, de 45 milhões para os próximos 12 meses. Então, o fundo até que está tranquilo em relação às suas dívidas. Dentro do patrimônio do TRXB, são 806 milhões em ativos, 437 milhões em securitizações, então 54% a relação aqui de alavancagem, né? O fundo então bem alavancado, esse TRXB, que praticamente é coberto pelo TRXF, né? Assim, falando de uma forma consolidada, né? Então, fundo aí está bem alavancado, mas dentro da estruturação aí de caixa, o fundo tá bem seguro, praticamente aí cobrindo toda a dívida, né? Cobrindo grande parte da dívida, pelo menos a dívida de curto prazo, né? Bom, aqui é um outro gráfico aqui da previsão de amortização, aqui em relação à dívida, né? Então acaba que o serviço da dívida acaba sendo decrescente, a amortização crescente, né? Característica aí dos contratos pela tabela Price, provavelmente, deve ser. E aqui a característica de cada imóvel, então são diversos imóveis, eu não vou nem ater a cada um deles, mas você pode ter aqui todas as características que você precisa saber, vencimento de contrato, endereço, área de terreno, né? Quem é o locatário, tem a foto do imóvel, então você pode aqui dar uma olhada, né, dentro do portfólio do fundo, que é bem vasto. E esse do TRXB, né, aquele que tem aqueles imóveis indiretos através de fundo imobiliário. É isso, né? Então, esses são os novos aí que o fundo tem outros aqui, né? Que o fundo tem aí lojas da Obra Max. Então, são muitos imóveis que o fundo tem em carteira, né? Mais de 50 imóveis. Então, característica dos fundos de
de renda urbana, beleza? Então é isso aí, atualização do TRXF11, fundo que é um dos tops aí que eu quero entrar, mas muito ruim, assim, de cair no mercado, né? A gente vê toda a crise que tem acontecido aí, alta da Selic, muitos fundos aí com altos riscos caindo. O fundo parece que, dentro do risco que o mercado analisa, o fundo acaba sendo um fundo mais seguro, né? Pela diversificação que a gente verifica, pelo prazo de vencimento dos contratos, né? Pelos contratos, a maioria deles serem atípicos, estarem em grandes conglomerados, grandes empresas, né? Grandes corporações aí do setor de varejo, acaba mitigando bastante o risco do TRXF e o fundo tem distribuído proventos ali bem regulares, né? É o que a gente verifica na expectativa, inclusive, dos próximos 12 meses do fundo. E aí o mercado acaba precificando ali, deixando ele bem estável, um fundo bem resiliente. Aí para quem tem uma carteira resiliente à crise, um fundo anticrise, provavelmente é esse TRXF 11, beleza? Essa é a minha opinião. Deixe suas opiniões também nos comentários deste vídeo. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.